Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, não sei em que momento o professor Rodrigo e quem quer que esteja assistindo vai estar assistindo de fato esse vídeo. Meu nome é Vitória, estou fazendo esse trabalho junto com o Antônio e hoje a gente vai trazer o tema supercapacitores. Eles são dispositivos de armazenamento de energia que são cada vez mais utilizados na engenharia elétrica. Ao longo dessa apresentação, eu vou explicar o que eles são, como funcionam, quais materiais são utilizados na sua construção e onde eles são mais aplicados, principalmente em sistemas modernos de energia. Como uma forma de introduzir esse assunto, a gente trouxe sobre o armazenamento de energia, que é um tema muito importante atualmente. As fontes de geração de energia, como a solar, a eólica, as hidrelétricas, não geram energia de forma contínua, o que exige sistemas capazes de armazenar essa energia para um uso posterior. Além disso, o consumo elétrico vem crescendo a cada ano, o que aumenta ainda mais essa necessidade de armazenamento. Procurando a respeito dos supercapacitores, a gente se deparou muitas vezes com explicações sobre as baterias, sobre os capacitores normais, e o porquê disso, A motivação para ir atrás do uso de supercapacitores, do funcionamento, de como usar, se dá pelo fato de limitações das baterias. Elas hoje são a principal solução de armazenamento, mas, como eu disse, elas têm limitações que são bem importantes. Elas demoram a carregar, sofrem desgastes ao longo do tempo e não lidam tão bem com picos rápidos de potência. E é justamente nesse ponto que surge a necessidade de tecnologias complementares, como o supercapacitor. E é importante ressaltar que o supercapacitor ele não foi desenvolvido para substituir, de fato, as baterias, mas para trabalhar em conjunto com elas. Eles são ideais para situações em que é necessário liberar ou absorver energia muito rapidamente, diferente do que as baterias funcionam. Isso faz melhorar o desempenho geral daquele sistema. Falando um pouco sobre o que eles são dispositivos de armazenamento eletroquímico que ficam entre os capacitores convencionais e as baterias, ditas anteriormente. Eles conseguem armazenar mais energia do que um capacitor comum e entregar essa energia muito mais rápido do que uma bateria, sendo indicados para aplicações que exigem alta potência. O supercapacitor ele funciona da seguinte forma. Ele é formado por dois eletrodos separados por um eletrodo. Quando uma tensão é aplicada, ocorre a separação de cargas na superfície dos eletrodos, formando a dupla camada elétrica. Esse processo é rápido e não envolve reações químicas profundas, o que explica a alta eficiência e a longa vida útil do dispositivo. Passando agora para o próximo slide, a gente trouxe os 3 principais tipos de supercapacitores. E como mostra ali na imagem, o primeiro é o tipo EDLC, ou capacitor de dupla camada elétrica. Neste caso, a energia é armazenada apenas pela separação de cargas na superfície dos eletrodos, sem ocorrer qualquer reação química significativa. Esse é o tipo mais comum e que apresenta maior vida útil. O segundo são os pseudocapacitores, que, além da dupla camada, também utilizam reações eletroquímicas superficiais. Isso permite armazenar um pouco mais de energia, mas pode reduzir a durabilidade em comparação com o EDLC. E, por último, existem os supercapacitores híbridos. Eles combinam as características dos EDLC, dos pseudocapacitores e até das baterias. Eles buscam um equilíbrio entre potência, energia e vida útil, dependendo da aplicação. Bom, o desempenho do supercapacitor vai depender muito dos materiais elétricos utilizados. O carbono ativado é amplamente usado nos eletrodos
por causa da sua alta área superficial, o que permite armazenar mais carga. O eletrólito possibilita o movimento dos íons e define características como tensão e temperatura de operação. A gente quis ressaltar aqui também as principais características elétricas, desses dispositivos. E dentre elas estão a alta capacitância, a baixa resistência interna, o que vai gerar menos perdas por aquecimento, e o fato deles suportarem milhões de ciclos de carga e descarga, que são muito mais em comparação com as baterias convencionais. Já ainda finalizando o nosso trabalho, por último, a gente quis falar sobre as aplicações na área da elétrica e da eletrônica. Na prática, os supercapacitores são usados junto com as baterias. Um exemplo muito importante é a frenagem regenerativa em veículos elétricos, onde a energia gerada na frenagem é armazenada rapidamente e ela é reutilizada. Eles também são usados em sistemas industriais, de telecomunicação e fontes de energia de emergência. Bom, de forma geral, quando a gente vai comparar o supercapacitor com a bateria, fica bem claro que cada tecnologia tem a sua própria função dentro de cada sistema elétrico. As baterias, elas continuam sendo fundamentais para armazenar grande quantidade de energia por longos períodos, principalmente quando precisa realmente manter o fornecimento por mais tempo. E em contrapartida, os supercapacitores, eles se destacam em situações diferentes, das baterias. Eles não armazenam tanto energia quanto uma bateria, mas eles conseguem carregar e se descarregar de forma muito mais rápida, o que faz com que eles lidem melhor com os picos de potência e as variações bruscas de carga. E é exatamente por isso que eles não foram desenvolvidos para substituir as baterias, e sim trabalhar em forma conjunta com elas. Quando essas duas tecnologias são utilizadas juntas, o sistema se torna mais eficiente e também mais durável. Os supercapacitores assumem os picos rápidos de energia e as baterias ficam menos sobrecarregadas, o que ajuda a aumentar a vida útil delas. Isso é muito importante em aplicações modernas, como o que eu disse, dos veículos elétricos, os sistemas industriais e as fontes de energia de emergência. Tudo isso ligado na integração, com as fontes renováveis. É importante ressaltar também que dentro dessa disciplina, de materiais elétricos, estudar os supercapacitores permitiu entender claramente como a escolha dos materiais vai influenciar no comportamento elétrico de cada dispositivo. Por fim, gostaria de deixar ressaltado aqui que os supercapacitores podem ser vistos como uma tecnologia atual e promissora e contribuir para o desenvolvimento dos sistemas elétricos mais eficientes, mais confiáveis e também mais sustentáveis. A gente, assim, chega no final da apresentação e eu agradeço pela atenção.